Amém. Pai bendito e soberano Deus, obrigado, Senhor, pela tua bondade, pela tua graça, pelo teu poder, a tua palavra, Senhor, que diz que passará o céu e a terra, mas a tua palavra não vai passar. E nós estamos, ó Pai, na tua palavra, nos fundamentando na tua palavra. Queremos, ó Pai, compreender, entender e, a Deus, viver a tua palavra de uma maneira especial. Ó Deus, eu te peço, acampa com os teus anjos ao redor, guardando a nossa casa, guardando a nossa família, guardando, Senhor, os que estão presentes, os que estão assistindo online. Ó Deus, em nome de Jesus, eu te peço para que o Senhor leve-nos a entender a altura, a largura, a profundidade. Nesta noite, Senhor, nós nos desligamos da terra, nos ligamos no céu. Meu Pai, nós declaramos a nossa mente cativa ao teu trono, em obediência ao Senhor. Ó Deus, eu te peço, Pai, leva-nos a compreender, ó Deus, a altura, a largura, a profundidade das Escrituras reveladas no Velho Pacto, usadas, ó Pai, através da boca e da escrita dos profetas. Pai, no nome de Jesus, peço renova força mental, física, para que possamos, ó Pai, de uma maneira especial, compreender, ó Pai, a tua vontade, em nome de Jesus. Obrigado, Pai. Assim te louvamos, te agradecemos e te enaltecemos, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Muito bem, gente. Glória a Deus. Pode falar, Rita. Sempre que o senhor ora, o senhor fala da palavra, a gente sempre fala da palavra e a gente estuda a palavra, pronto. A minha pergunta vai ser até meio confusa, me ajuda. Por exemplo, nós sabemos que nós temos hoje, agora, nós temos agora. Então, eu tive hoje. Então, eu posso pensar que a gente vive hoje toda a palavra, de uma vez, às vezes. Toda a palavra. Então, a gente pode se encaixar. Meu dia, faz de conta, hoje, eu me encaixo no momento da palavra. O de ontem, eu me encaixei num momento da palavra. O de amanhã, não sei o que vai acontecer. Eu me encaixo no outro momento da palavra. Eu posso pensar assim. É correto pensar assim. Até que o Senhor me leve, né? Então, Exatamente. porque às vezes eu tinha um pensamento que assim, vou viver toda a palavra, e parecia que isso era distante. Uhum. Vai lá longe para poder viver toda a palavra. Hoje eu posso entender que eu vivo a palavra hoje. Hoje, E eu posso viver várias coisas da palavra durante o dia todo. exatamente. Dá para pensar assim. Dá para pensar assim? Não, é assim. Jesus nos ensinou assim dizer. Isso que é tremendo, sabe? Quando nós estudamos o Velho Testamento, eles tinham essa visão que você tinha. O Velho Hum, Testamento era isso, era longe, era difícil, era complicado, não era fácil. O Novo Testamento em Jesus, não. O Novo Testamento em Jesus, eu vivo a palavra dia a dia. todo Eu dia vivo a tudo. palavra a todo momento. Eu vivo a palavra a cada instante. Então, eu não me preocupo com que, eu preciso viver. Não, eu já vivo. No meu dia a dia, né? Ou seja, por isso a importância de nós estudarmos as escrituras, porque conforme nós vamos nos estudando, nós vamos estudando a escritura, a nossa mente vai se adaptando a isso. A nossa mente vai se adaptando à escritura e ela vai se trabalhando em nós, vai se trabalhando em nós. Eu tenho buscado não só ler, mas também ouvir. Hoje ouvi Hebreus 11, Mateus capítulo 10, Mateus capítulo 1. Eu coloco lá, né, como eu tive que, de quarta-feira, eu faço atendimento lá em Piracicaba. Então, eu tenho que andar pelo menos aí 25 a 30 quilômetros. Vocês estão me ouvindo bem, gente? Ou tem um barulho, tem um ruído? Porque tem um ventilador bem do lado aqui, não tem ruído, não? Para mim, Não? não. Não, tá tranquilo. Ó, então tá bom. Não, normal. Que bom. Então, conforme nós vamos ouvindo a palavra, nossa mente vai se adaptando a ela. A nossa mente vai se conectando à palavra. Olha que coisa tremenda. Então, a gente vive a palavra no ambiente que nós estamos hoje. É assim.
em cada lugar, né? É. Exatamente. É. Antes eu tinha um engano sobre isso. É, eu tinha uma sensação enganosa, porque eu tinha a sensação do lá longe. Uhum. Não, é De- aqui perto. e depois que minha vida mudou muito, eu comecei a ter só a sensação do hoje só. Sim, E que aí eu bom. tenho pensado, sempre quando o senhor ora, fala isso, porque a palavra falou, é isso, a gente tem que saber tudo, porque a gente pode usar tudo num único dia. É, isso mesmo. Tá certo. É, É a beleza do evangelho, é esse. É do dia a é, dia. É uma vida, sabe o que eu acho tremendo do evangelho? É que nós podemos viver uma vida simples, viver uma vida, porque hoje é tão falado sobre viver de uma maneira extraordinária, viva de uma maneira grande, viva de isso. uma maneira cheia de sucesso. E a Bíblia ela vai totalmente contra isso. Ela vai totalmente dizendo assim, olha, viva uma vida simples, harmônica, com paz, com alegria, viva uma vida. Até ele chega a dizer assim, né? Homens, viva a vida comum do lar. 1 Pedro 3,7. Viva a vida comum do lar. Essa expressão é muito tremenda para mim, Eu né? preciso escrever isso. Comum do lar, né? Viva a vida comum do lar. Viva a vida simples. Né? Para mim, essa é a beleza do Evangelho, sabe? Sem Repita o ritualismo, versículo para mim. 1 Pedro 3,7. Sem ritualismo, sem religiosidade, mas viver uma vida simples, comum. É isso que Deus requer de nós. É isso que Deus quer de nós. E não isso que está, olha, você tem que viver extraordinariamente, você tem que viver grandemente. Né? Hoje eu estava lendo Mateus, eu estava ouvindo Mateus capítulo 10. Né? Em Mateus capítulo 10, Jesus, sabe, é por isso que a nossa vida tem que estar no olhar de Jesus, gente. Jesus vivia uma vida tão simples. Jesus vivia de um modelo tão simples, né? E ele vai dizer assim, olha, vai falar para os discípulos, ele começa, ele multiplica o pão, né? E depois de Jesus multiplicar o pão, ele vira para o povo e fala assim, ó, vocês estão comigo aqui porque eu enchi a barriga de vocês. E não porque quem eu sou. E porque Jesus falou de uma maneira tão dura, ele falou: se é para isso que vocês estão me seguindo, pode ir embora. Jesus foi bem direto com eles. Se é porque eu multiplico o pão e dou alimento para vocês, e vocês não entenderam que, na verdade, esse pão multiplicado é o pão que vem do céu, e de que quem comer da minha carne e beber do meu sangue terá vida eterna, se vocês estão vivendo, estão olhando para mim só de uma maneira terrena, pode ir embora. Eu não quero que vocês olhem para mim. Agora, e aí diz a palavra que muitos discípulos deixaram de seguir Jesus. Aí ele volta-se para os 12 e fala assim: e aí, vocês querem também? Querem ir embora? Pode ir. Se vocês quiserem ir embora, pode ir, porque eu não dependo de vocês para fazer o ministério. Pode ir embora. Aí que Pedro vai falar: mas Senhor, para onde nós iremos? Se só tu tens as palavras de vida De eterna. vida eterna. É lindo Então, isso aí que o Pedro fala, né? é Lindo. maravilhoso, maravilhoso. Então, quando a gente observa, gente, é uma vida simples. E é isso que o Evangelho vai totalmente contra. Sabe, Rita, é exatamente nesta condição que você passou, né? Porque você passou em nome de Jesus, Amém. que você vai, que o ser humano, né, dá mais valor para essa situação, para a vida comum. Vê que o valor mesmo, né? É essa vida comum, essa vida de estar próximo do Senhor, de estar próximo do próximo, né? De estar tendo bons relacionamentos, de se libertar de si mesmo. É isso. Eu, quando leio por exemplo, quando eu começo a ler o Sermão do Monte, para mim, é a maior literatura de terapia que nós temos, Sermão do Monte. Porque ali Jesus ensina sobre ansiedade, ali Jesus ensina sobre o beber e vestir e se comer. Jesus ensina sobre o próximo, né? Então, sobre tudo isso é que nós vamos tendo o Evangelho, se aprofundando na presença do Senhor. Porque Jesus ele vai revelar o outro sem máscara.
Fui tomar café hoje com a minha mãe e nós estávamos falando exatamente sobre isso. Nós estávamos falando sobre. Hoje eu estava atendendo várias pessoas e eu contei assim para mim, sabe que. Eu comentei, né, com a minha mãe, sabe que uma das coisas que eu tenho observado nas terapias que eu tenho feito é que muitas vezes a pessoa faz do outro e esse outro pode ser qualquer um, uma fantasia. Vive uma fantasia que ela criou em si mesma a respeito do outro. E o outro não é nada do que ela fantasiou em si Sim. mesma, né? Então, a maior, a boa força e voltou lá, ainda bem. Então, a maior coisa que tem é quando a fantasia cai. Quando a fantasia cai e a pessoa entra na realidade, as pessoas se chocam, sabe? As pessoas se chocam. E sabe o que Jesus ele vem fazer? Exatamente isso. Vem tirar a fantasia do outro, fazendo com que nós venhamos a ter a realidade com o outro. Nós possamos ser pessoas mais realistas conosco mesmo e com o outro. Sabe, Rita? É exatamente na dor, na doença, na dificuldade, na fraqueza, nas situações difíceis, é quando essas máscaras caem, que essas fantasias são destruídas, o Evangelho é revelado. E o que você teve essa conclusão, eu fico tão feliz. Porque viver a palavra é isso, é o dia a dia. Viver a palavra é isso. Uma vida simples, comum, com profundidade nas Escrituras, com profundidade na graça do Senhor, entendendo a realidade, sabendo quem é você e também sabendo quem é o outro. É isso que Jesus veio nos ensinar. Coisa que estava em obscuridade no Velho Testamento. Tanto Paulo, ele vai ler quando nós lemos 2 Coríntios capítulo 3, no verso 18, ele vai dizer assim, olha, quando eles leem Moisés, eles leem com um rosto cheio de véu. Está com véu. Olha, sabe o véu que existe? A religiosidade. A religiosidade é o maior véu que existe na vida das pessoas. Porque elas não conseguem compreender o evangelho no dia a dia. Elas entendem o evangelho só dentro da igreja. Elas entendem o evangelho só quando está dando glória a Deus e aleluia. Elas entendem o evangelho só quando está a seu bel prazer. Tremendo isso. Glória a Deus por isso. Não foi carne e sangue que te revelou. Foi o próprio Espírito de Deus. Que benção. Nós vamos entrar em Ezequiel capítulo 18, que é algo tremendo. Eu gostaria de pedir aqui para o André ler para nós. Ezequiel capítulo 18, acho que vai dar chuva, faltou bastante gente hoje. Ezequiel capítulo 18. E vamos ver do verso 1 até o 8. Ezequiel 18, do 1 ao 8. Essa palavra de Yahvé veio a mim nesses termos. Que quereis dizer quando citai este antigo adágio no meio do povo de Israel? Os pais comerão uvas verdes, mas os dentes dos filhos é que ficarão embotados. Tão certo como eu vivo, eis que prometo, diz o Senhor Deus. Nunca mais se mencionará este dito popular em Israel. Todas as vidas são minhas, tanto a do pai como a do filho. E aquele que pecar é que deve pagar com a própria vida. Se um homem for justo e proceder com retidão e verdade, não comerá alimentos sacrificados, nem frequentará os santuários pagãos erguidos no alto dos montes. Tampouco levantará seus olhos em devoção às muitas imagens de ídolos espalhadas pela nação de Israel. Este homem íntegro também não seduz mulheres casadas, contaminando-as. Tampouco tem relações sexuais com uma mulher nos dias de sua menstruação. O homem justo não oprime a ninguém. Antes, devolve corretamente o que aceitou como garantia num acordo de empréstimo. Não comete furtos nem roubos. Antes, divide a sua própria comida com os famintos e veste o que não tem roupas. Não empresta visando lucro,
nem cobra juros. Reprime suas atitudes a fim de não cometer algum erro e procura julgar com justiça e imparcialidade todas as questões humanas. Muito bem. Quando nós observamos aqui, né? Boa noite, Betinha. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Boa noite, Bruno. Desculpa o atraso, aconteceu os imprevistos aqui. Fique em paz. Ah, Muito bem. Quando nós olhamos aqui, esse Ezequiel capítulo 18, nós precisamos entender bem o que ele está dizendo. Ezequiel, quando ele está na Babilônia, havia ali o povo estava dizendo, olha, sabe por que a gente está sofrendo aqui na Babilônia? Sabe por que nós estamos aqui? Por causa dos nossos pais. Os nossos pais foram infiéis a Deus, os nossos pais foram infiéis aos profetas, os nossos pais é que pecaram e nós é que estamos pagando pato aqui. Aí vai vir Ezequiel e vai dizer assim, olha só, aí no capítulo 18, principalmente aí no verso 8, Ezequiel capítulo 18, verso 2. Que tendes vós acerca da terra de Israel, proferis este provérbio, dizendo, os pais comerão uva verdes e os dentes dos filhos é que se embotaram? Então, quando nós observamos aqui, há uma necessidade de nós entendermos que ele está falando sobre responsabilidade. Responsabilidade. Nós vimos vários textos, né, a respeito de iniquidade. Nós falamos isso a semana passada, que iniquidade é quem passa. Deus é aquele que não ele não vai passar a mão no culpado, vamos dizer assim, né? Ele não tem o culpado por inocente. Então, a iniquidade ele vai atingir a terceira e quarta geração. Iniquidade, ele não está tratando naquele texto a respeito de pecado. Aqui ele está tratando. E qual é a situação central aqui? Responsabilidade. Ele está dizendo, tudo bem, que nós estamos aqui por causa dos pais. Porém, é nossa responsabilidade mudar. É nossa responsabilidade transformar a história de Israel. E então não se dirá mais esse ditado: os pais comeram uva vezes e os dentes dos filhos se embotaram. Por quê? Porque alguém tomou a responsabilidade por si. Dá uma olhadinha aí, verso de número 20, André. O indivíduo que pecar, este morrerá. O filho não levará a culpa do pai. Tampouco o pai será culpado pelo pecado do filho. Assim, a justiça do justo lhe será acreditada e a malignidade do ímpio lhe será devidamente cobrada com a vida. Então, olha só o que ele está dizendo. A alma que pecar, a palavra aqui é bem correta, a alma que pecar. Aqui, aqui a palavra pecar, né, no grego é porneia, né? No hebraico, hamartia. Então, ele está falando aqui a respeito de pecado, não está falando de transgressão. O filho não levará, aí ele vai começar, o filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai a iniquidade do filho, a justiça do justo ficará sobre ele. Então ele vai começar a dizer que a iniquidade vai ser desfeita na vida da pessoa se tão somente ela mudar de atitude. Tanto é que ele vai dizer isso também no verso 21. Lê para nós. No entanto, se o ímpio se converter de todos os seus pecados cometidos e passar a obedecer os meus decretos e praticar o que é justo e verdadeiro, com certeza viverá e não morrerá. Então, qual é o foco principal desse texto, desse capítulo? É o verso 21. O foco principal deste texto é o verso 21, que vai dizer: se o perverso se converter de todos os seus pecados que cometeu e guardar todos os mandamentos e fizer o que é certo e justo, certamente
viverá. Esse é o texto principal, que é a pessoa executar, fazer da maneira correta, do jeito certo, da forma correta. Amém? Este é o jeito certo. É isso que Deus tem para nós. Nós precisamos fazer da maneira correta. É isso que ele está querendo dizer aqui para nós. Nós precisamos viver. Então, por quê? Porque todo pecado que eles estão vivendo é assim, porque os pais não ouviram. Tanto é que nós vamos ver, Daniel capítulo 9, que nós vamos entrar em Daniel logo, logo. Daniel capítulo 9, está lá Daniel, orando, pedindo perdão, buscando a presença de Deus, perdão pelos seus antepassados, pedindo perdão pelos seus antepassados, né? Pedindo perdão pela iniquidade, porque alguém tem que pedir isso na região espiritual. Depois que fez isso, irmão, acabou. O inimigo não tem mais autoridade sobre a sua vida, né? Tem gente que fica passando por libertação, e às vezes realmente é necessário, dependendo da raiz. Porém, queridos, a raiz maior ela tem que estar fundamentada em Jesus. Fundamenta a sua vida em Jesus. Fundamenta a sua raiz em Jesus. E a sua vida será transformada. Amém? Outro texto que nós vamos ver, olhou aqui, caiu uns pingos de água. Capítulo de número 24, do verso 10. Vamos lá? Capítulo 24, do 10 ao 14. 24, do 10 ao 14. Pode ler para nós, fazendo o favor, Adma? Amontoa muita lenha, acende o fogo, cozinha a carne, engrossa o caldo e ardam os ossos. Então porás a panela vazia sobre as brasas, para que ela aqueça. O seu cobre se torne candente, funda-se a sua imundícia dentro dela, e se consuma a sua ferrugem. Trabalho inútil, não sai dela a sua muita ferrugem, nem pelo fogo. Na tua imundícia está a luxúria, porque eu quis purificar-te e não te purificaste. Não serás nunca purificado da sua imundícia, até que eu tenha satisfeito o meu furor contra ti. Até quando, Bruno? Até o 10? Até o 10. Então é demais. Não, até o 14, desculpa. Ah, tá. Na tua imundícia está a luxúria, porque eu quis purificar-te e não te purificaste. Não serás nunca purificado da sua imundícia, até que eu tenha satisfeito o meu furor contra ti. Eu, o Senhor, o disse. Será assim, eu o farei, não tornarei atrás. Não pouparei nem me arrependerei. Segundo os teus caminhos e segundo os teus feitos. Serás julgadas, diz o Senhor. Então, aqui, lembra que nós estamos aqui, ó, nós temos que lembrar aqui, ó, está Daniel, nessa época, Daniel está no palácio, Ezequiel está na vila da Babilônia, e Jeremias ainda está lá em Jerusalém. Deus falando sempre a mesma coisa. Acabamos de ler aí. Se o justo pedir perdão, se consertar e fazer correto, certamente a morte não chegará. O povo fez isso? Pediu perdão dos seus pecados? Buscou a presença do Senhor? Não. Não buscou, não fez nada disso. E aí, esta mensagem que nós acabamos de ler é a última mensagem que ele vai dar antes da destruição de Jerusalém. Ele traz esta mensagem, porém, ele vai dizer assim, a mensagem que ele vai trazer agora não é mais arrependimento. A mensagem que ele vai trazer agora, olha só o que ele vai dizer. Verso de número 13. Na tua imundícia está a tua luxúria, porque eu quis purificar-te. Eu quis te purificar e não te purificou, não purificaste. Não serás nunca purificada da tua imundícia, até que eu tenha satisfeito meu furor contra ti. Olha que palavra dura, gente. Olha que palavra dura. Já pensou uma pessoa receber esta palavra? Já pensou se uma pessoa chegar e falar uma palavra de que você está em pecado e porque você está em pecado, você vai receber a situação desse pecado. Agora, nós temos que prestar atenção que ele está falando aqui com respeito à nação.
não ao indivíduo, à nação. A nação pecou. Boa noite, Silvana. Deus te abençoe. Você está me ouvindo? Ih, você está sem som. Eu não estou te ouvindo, não. Acho que é o seu foninho. Acho que você tem que dar uma mexidinha no seu foninho aí. Né? Muito bem. E aí ele vai dizer, eu, o Senhor disse, ou disse, acho que agora sim, nós estamos te ouvindo. Ainda não estamos ouvindo, não. Só fica assim. Tenta mexer, sei lá, dá uma mexidinha aí. Então vamos lá. Verso 14. Eu, o Senhor, disse, será assim, eu o farei, não tornarei para trás, ou seja, ele não vai voltar para trás, não pouparei, nem me arrependerei. Olha só que palavra dura, queridos. Não me arrependerei daquilo que vou fazer no meio da nação. Ou seja, ele vai vir e vai destruir a nação, ele vai permitir com que a nação seja destruída. Está vendo? Ele está mostrando como Deus, ele está no controle de todas as coisas. Nós vamos ver que essa é a mesma linguagem do Velho Testamento, de Apocalipse 6. Aliás, o Novo Testamento é Apocalipse 6, até o verso 19. É Deus fazendo. Ele vai abrindo os selos e Deus vai permitindo as coisas acontecerem na terra. Né? É Deus que está fazendo. Agora, ele dá a última chance agora, de fato, vem a última destruição que vai acontecer em 586, que está do verso 15 até o verso 26. Nós vamos ver o que vai acontecer do verso 15 ao 21, aliás, o que vai acontecer. Continua lendo para nós, fazendo o favor. Adma. Adma. Continua. Agora do 15 ao 21. Oi, minha irmã. Você está sem som. Bem, que o Senhor reine em sua vida e a paz. Pode falar, Adma. Ah, tá bom. Tá me ouvindo? Sim, só não estamos se vendo. Poxa. Ah, eu abri e fechei a câmera. Veio a mim a palavra do Senhor dizendo, Filho do homem, eis que as súbitas tirarei a delícia dos teus olhos, mas não lamentarás nem chorarás, nem te correrão as lágrimas. Geme em silêncio, não faças lamentação pelos mortos. Prende o teu turbante, mete a sua sandália nos pés, não cubras os bigodes e não comas o pão que te mandam. Falei ao povo pela manhã e à tarde morreu minha mulher. Na manhã seguinte, fiz segundo me havia sido mandado. Então me disse o povo, não nos fará saber o que significa essas coisas que está dizendo, que está fazendo? Eu lhes disse, veio a mim a palavra do Senhor dizendo, dize à casa de Israel, assim diz o Senhor Deus, eis que eu profanarei o meu santuário, objeto vosso mais alto orgulho, delícia dos vossos olhos e anelo da vossa alma. Vossos filhos e vossas filhas que deixastes cairão à espada. Até onde, Bruno? É o verso 21. Então, Olha só. Quando ele fala assim, eu vou tirar a delícia dos seus olhos, está falando para Ezequiel, ele está falando da sua esposa, da esposa dele, né? Está dizendo assim, olha, você vai, vou tirar a delícia dos seus olhos. A esposa ele fala isso de manhã, de tarde, morre a esposa de Ezequiel. E no mesmo tempo que a esposa de Ezequiel morre, Nabucodonosor entra no templo e destrói completamente o templo. Por quê? O povo tinha os olhos no templo e Deus destruiu o templo porque o povo estava fazendo do templo uma idolatria. Então Deus vai fazer isso. Deus faz isso para que o povo se volte para Ele, para que o povo se volte para a palavra, para que o povo se volte para as Escrituras. Você está sem som ainda, Silvana. Quando você fala, fica assim. Tenta colocar o foninho. Professor, Oi. o senhor falou já da esposa dele, assim, Uhum. mas a sensação que eu tenho é que é uma cena que faz assim, ó, do nada, igual filme. Parece um negócio do nada, acaba do nada, pronto para mostrar para nada. Dá uma sensação tão estranha isso.
Será que Ezequiel tinha os olhos na esposa? Sim, igual a nação no templo? Será que é isso? É isso mesmo. Assim como Ezequiel tinha um olhar de amor, porque como que era possivelmente, como que as pessoas conheciam Ezequiel? As pessoas conheciam Ezequiel como aquele que amava a esposa, aquele que respeitava, sabe aquela a pessoa que você fala assim, nossa, se tem alguém que é privilegiado, né, é a esposa de Ezequiel, porque Ezequiel trata a esposa muito bem. Ezequiel Então, trata a então, esposa maravilhosamente bem. eu Oi? tenho dó. Pois é. E aí, profeta, e o Senhor prepara todas estas coisas, né, mostrando como Ezequiel amava a esposa, como Ezequiel protegia a esposa, como Ezequiel fazia bem para a esposa. E aí Deus fala assim, olha, eu vou tirar ela de você, tá? De manhã ele falou isso, de tarde ela teve um ataque e morreu. E ao mesmo tempo que estava morrendo, estava entrando Nabucodonosor no templo. Por quê? O povo cuidava do templo, o povo amava o templo, o povo ficava no templo, era o point do templo. O templo era o point, gente, daquela época, né? Então, o Senhor destrói, vai acabar com isso, porque estavam fazendo idolatria. Que coisa, né? Por isso que a gente, assim, a gente vê a cada coisa, né, nos profetas, e a pessoa fala, quero ser profeta, tem certeza? Né? Eu sou o profeta. Veja bem quem você está falando que é. Ô, Bruno, Pode falar, mas, Bessinha. mas isso só acontece com os profetas? Porque acho que Deus quer, Ele quer que a gente coloque Ele em primeiro lugar sempre, né? Independente de ser Sim, profeta ou não, né? É que ali é tinha que servir que como exemplo, né? Eu acho. e o profeta ali no caso, que é ele, né? Ele tinha que, gente, é isso que acontece, né? O profeta é o primeiro que vive a palavra. O profeta é o primeiro que sente, né? Então, principalmente no Velho Testamento, hoje todos nós somos profetas do Senhor, né? O profeta não é aquele o cara, o profeta é aquele que na verdade é o simples, é o amado, é o querido, é isso, aquele que fala a palavra. Nossa, Silvana, acho que está querendo falar, mas não está conseguindo falar, tá difícil. Não, vamos lá. Então vamos lá. Quando nós olhamos aí, página de número 18, aí na sua apostila ainda, tá, gente? Página de número 18. Nós vamos encontrar um novo êxodo para Israel. Um novo êxodo que nós vamos encontrar aqui acontecendo algo tremendo. Então, verificaremos as novas mensagens profetizadas para os cativos, a promessa de um novo líder para governar o seu povo e a restauração de Israel, espiritual de Israel. Após a queda de Judá, o profeta iniciou uma nova fase no seu ministério com a advertência de Yahvé sobre a sua responsabilidade como atalaia de transferir fielmente a mensagem divina e encorajar o povo a entregar-se a Deus e a voltar a ter uma espiritualidade sadia. Vamos então para Ezequiel 33, do 10 ao 17. É importante lembrar que foi no exílio que foi estabelecida a construção das sinagogas e da leitura da lei. Né? Ezequiel 33, lê para nós, Rita, fazendo favor, do verso 10 ao 17. Tu, pois, filho do homem, dize à casa de Israel, assim falais vós, visto que as nossas prevaricações e os nossos pecados estão sobre nós, e nós desfalecemos neles, como, pois, viveremos? Dize-lhes, tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, não tenho prazer na morte do perverso, mas em que o perverso se converta do seu caminho e viva. Convertei-vos dos vossos maus caminhos, pois que haveis de morrer, ó casa de Israel? Tu, pois, filho do homem, diz aos filhos do teu povo, a justiça do justo não o livrará no dia da sua transgressão. Quanto à perversidade do perverso, não cairá por ela no dia em que se converter da sua perversidade. Nem o justo pela justiça poderá viver no dia em que pecar. Quando eu disser ao justo que certamente viverá, e ele, confiando na sua justiça, praticar iniquidade, não me virão à memória todas as suas justiças, mas na sua iniquidade que pratica, ele morrerá. Quando eu também disser ao perverso, certamente morrerás,
Se ele se converter do seu pecado e fizer juízo e justiça, eu vou ler o restinho, né, que está no meio, e restituir esse perverso o penhor e pagar o furtado e andar nos estatutos da vida e não praticar iniquidade, certamente viverá, não morrerá. Até o Até aí? 17. Não, até o De 17. todos os seus pecados que cometeu, não se fará memória contra ele. Juízo e justiça fez. Certamente viverá. Todavia, os filhos do teu povo dizem: não é reto o caminho do Senhor, mas o próprio caminho deles é que não é reto. Muito bem. Então, o que que ele vai fazer? Fazer com que o povo se volte à espiritualidade. Vamos trazer à memória aqui, gente, que desde a época de Juízes, o povo começou a se desviar da lei. Passou a época dos reis, e o único que foi buscar mais a respeito da lei foi Davi, quando estava com a arca. Lembra lá que Uzá morreu? Uzá morreu, ele foi lá atrás de saber como levar a arca do Senhor. Nesse momento. Só nesse momento. E depois, novamente, nós vamos ver que eles se perdem da lei até chegar a um dos reis, se não me engano, Uzias, se não me engano, ele vai também achar o livro da lei, mas ele não vai se substanciar na lei, ele não vai viver completamente a lei. Quando Ezequiel faz esse chamado, ele fala assim, gente, não é pelo fato de você não pecar, não é pelo fato de você fazer justiça, mas é pelo fato de onde está a sua confiança. Olha lá, verso de número 16, diz assim: de todos os seus pecados que cometeu, não se fará memória contra ele. Juízo e justiça fez, certamente viverá. Todavia, os filhos do teu povo dizem: não é reto o caminho do Senhor, mas o próprio caminho deles é que não é reto. Então, quando ele está dizendo aqui, há uma necessidade, tem dois caminhos, é por isso que Jesus fala de dois caminhos, tem dois caminhos. Qual é o caminho que você vai ver? Qual é o caminho que a nação vai andar? Qual é o caminho que vocês vão estar andando? Aqui o povo começa começa a acordar um pouco a respeito de que eles deveriam se voltar para a lei. Com Ezequiel é que Deus começa a usar, para que o povo comece a se voltar. É aí, com Ezequiel, é que começa a existir as sinagogas. Porque a palavra sinagoga no hebraico significa casa de oração. Então, as sinagogas começam a aparecer nesta época, gente. Que eles começam a entrar no sábado, começam a guardar o sábado, começam a ler um pouco mais a lei. Eles começam a se despertar para a lei. De fato, vai se despertar na época de Esdras e Neemias, que nós já lemos. Mas aqui eles começam um pouco mais a se lembrar da lei. Aí nós vamos ver que ele vai trazer uma profecia com respeito ao verdadeiro líder. Que está do capítulo 34. Vamos lá? Capítulo 34, do verso 1 até o 4. Pode ler para nós, André, fazendo favor? Ezequiel 34, do verso 1 ao 4, e depois o verso 11, e depois o verso 23 ao 24. Vamos lá. Então veio a mim esta palavra de Yahvé: ó filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel. Prega aos pastores nos seguintes termos: assim diz Yahvé, o eterno e soberano Deus. Ai dos pastores de Israel, só cuidam de si mesmos. Porventura a missão dos pastores não é zelar pelo rebanho? Entretanto, comeis a coalhada e vos vestis da lã, e ainda matais os melhores e mais robustos animais, mas desprezais o cuidado do rebanho. Não fortalecestes a ovelha fraca, não curaste a doente, não enfaixaste a ferida, não trouxestes de volta as desgarradas, nem buscastes as perdidas, pelo contrário, tendes dominado sobre elas com tirania e brutalidade. Aí 8, né? O verso 11. Porque assim declara Yahvé, o soberano Deus:
Eu mesmo buscarei as minhas ovelhas e delas cuidarei pessoalmente. Verso 23 e Aí, 24. darei às minhas ovelhas um pastor, um rei que será como o meu servo Davi, para ser o seu único pastor. Ele cuidará do meu rebanho e será o seu líder. Assim, eu, Yahvé, serei o seu Deus. E aquele rei, semelhante a Davi, será o príncipe e o governador supremo no meio das minhas ovelhas. E tenho É, dito, oráculo do Senhor. amém. Olha só, gente, que coisa tremenda. Aqui ele está apontando Jesus, né? Quando nós observamos aqui, gente, olha só, ele está dizendo: onde estão as minhas ovelhas? Porque esses pastores, olha só o que ele está querendo. Comeis a gordura, verso capítulo 34, verso 3. Comeis a gordura, vestivos da lã e degolais os cevados, mas não apacentai as ovelhas. Mas não estão apacentando as minhas ovelhas. Queridos, ser pastor não é fácil. Assim como ser profeta, pastor também não é fácil. Mas ele dá uma chamada aqui. Que tipo de pastor que é o verdadeiro? Aquele que cuida da ovelha. E, tipo, o que é cuidar da ovelha? Não é ficar toda hora, ai, ovelhinha. Não, é quando a ovelha está machucada, trabalha a ovelha machucada, gente. Porque tem ovelha que não está machucada, tem que andar. Ovelha que não está machucada, tem que andar. Agora, tem ovelha que tem ovelha que não está machucada e pensa que está machucada. E que precisa, você olha para você não está machucada, não, anda lá, meu filho, vai lá, né? E aí, queridos, a ovelha machucada em Jesus, todos nós em Jesus somos sarados, todos nós em Jesus somos curados. E ele vai dizer: eu vou suscitar um pastor. Quem que é esse pastor? Jesus deixou bem claro: eu sou o bom pastor. O pastor aqui na terra jamais será como o pastor que é Jesus, gente. Ele só representa, ele só traz ali uma espécie de auxílio, mas o verdadeiro pastor é Cristo. O seu pastor não pode ser o seu pastor tem que ser Jesus. E se você ficar assim, ai, porque meu pastor, você está em outra igreja. Seu pastor não é a Maria, não é o José, não é o Francisco, não é homem. Seu pastor é Cristo. Você só está debaixo de uma autoridade espiritual para ser pastoreada por Jesus. É isso que Deus tem para nós. Amém? É essa a função que Deus tem para nós. Então ele vai dizer: eu suscitarei um pastor como Davi. Ele que vai cuidar, é ele que vai. Claramente, pastor tem a sua função de cuidar, o pastor tem a sua função de olhar, orar, cuidar. Mas a função primordial ali de pastor, queridos, é levar as pessoas a ter o pastoreamento de Jesus. Não é também, o pastor não pode deixar assim, né? Agora tem ovelha que não gosta de ser pastoreada, você sabia? Tem ovelha que não gosta de ser pastoreada. O pastor uma vez falou assim para mim, né? O pastor, estou com o meu pastor há 30 anos. 30 anos. E ele falou uma vez assim para mim: sabe, Bruno, a diferença entre eu, que sou pastor de pessoas, e o pastor de ovelhas de verdade? É que o pastor de ovelhas de verdade, ele pode escolher qual ovelha ele quer cuidar. E o pastoreamento de pessoas é a ovelha que escolhe o pastor. Né? E, queridos, né? Por isso que nós temos que precisar, onde está a honra? Nós honrarmos os pastores, autoridades, líderes espirituais que nós temos, né? Precisamos honrar, sim, né? Precisamos estar na presença, orando a Deus por eles, buscando a Deus por eles. Jesus, ele está na mão, segurando os pastores, Deus segura na mão direita dele. Pastores da igreja, o Senhor está segurando na mão direita dele. Então, é por isso que nós temos que ter pessoas que são autoridade espiritual. Aliás, você quer conhecer um falso profeta? Pergunta para ele: quem é seu pastor? Quem é o seu pastor? Quem é a igreja que você vai? Com quem você está congregando? Você está debaixo da autoridade de quem? O
falso profeta, queridos, ele vai falar: Jesus é o meu pastor, Jesus, eu estou debaixo da autoridade, ele é a minha cabeça. Foge dele, foge dele. Qual que é a igreja que ele está frequentando? Qual é a igreja que ele está se submetendo? É isso, queridos. Né? Amém? Vocês estão quietinhos hoje. Vamos lá. Quer perguntar? Betinha, pode perguntar. Quer falar? Não, não quero não, estou achando tudo muito interessante, é um É. aprendizado tudo isso mesmo. A gente tem Eu que ver. quero, Bruno. Tá aqui agora? Ouvimos, Ah, ouvimos. Aconteceu alguma coisa aí? Troquei. Ah, que bom. Escuta, Eu estou eu estou escutando. numa igreja faz 22 anos. O meu pastor já acostumou comigo que ele nem lembra de mim. Ela é muito grande. É, E aí eu vou pedir às vezes oração para ele e falar, ele chama o outro lá da frente, que eu não posso. Não é que eu não posso, é que assim, eu sou uma pessoa, eu não deixo ninguém pôr a mão na minha cabeça. uhum, Eu já passei prova disso aí. uhum, E para mim chegar na pessoa que vai pôr a mão na minha cabeça e falar, não, não vai pôr, é chato. é. Então, eu fui lá nele e falei para ele, pastor fulano, o senhor ora por mim. Ó, irmã, ô fulano, vem aqui orar para a irmã Silvana. Pronto. Ainda vem justo aquele que ainda a gente fica meio assim. Aí eu falo, meu sangue de Deus tem poder. E agora? Aí eu nem Uhum. peço mais. Por Só que isso, é assim. é, É só corvo infeliz... presente meu lá. é por isso que nós temos que saber, e é uma situação, né? Que pastor que é pastor cheira ovelha, gente. Pastor que é pastor cheira ovelha. Gosta de estar com ovelha, ora pela ovelha, tem paciência. Hoje as pessoas são tão corrido, tão corrido, que às vezes que a maioria dos pastores, eu vou dizer assim, a maioria dos pastores não consegue dar a atenção que realmente a ovelha precisa e merece. Maioria dos pastores. Então, assim, qual é a necessidade, né? Por isso que eu falo assim, a igreja grande é bonito de ver, mas não significa que ela tem qualidade no sentido de pastoreamento. Então, os pastores, se ele tem a igreja muito grande, ele precisa de pessoas que vão acompanhar outras pessoas que também têm o mesmo chamado, que também têm a mesma autoridade. Eu, particularmente, acredito que uma boa igreja onde possa ser pastoreado, o máximo é de 200 membros. Ainda é muito. Ninguém consegue pastorear uma igreja de 200 membros, é muito, né? Ah, é bonito de ver a igreja, não, é lindo de ver a igreja lotada, é lindo de ver a igreja se movimentando, mas o pastor não dá conta. O pastor não dá conta. Para mim, na verdade, igrejas boas mesmo, igrejas que podem ser pastoreada, eu acho muito interessante, muita visão da presbiteriana nisso, que eles dividem as igrejas em congregações e colocam lá no máximo 60 pessoas para serem pastoreadas, para serem ministradas, né? Então, assim, nisso acredito que a presbiteriana, a batista, elas têm uma linha muito interessante nessa. Nós vamos ter uma matéria o ano que vem chamada eclesiologia, né? O estudo de igreja. E nós vamos falar sobre diversos tipos de igreja e o que é fundamentado, a igreja fundamentada na palavra, né? Então, o que nós precisamos? É que a igreja, sejam pessoas fundamentadas na palavra para fazer o que a Rita falou aqui hoje, viver de uma maneira simples, viver de uma maneira tremenda na presença do Senhor, é isso, né? No dia a dia, né? Pode falar, Silvana. Eu estou com uma dúvida. Ó, o meu pastor, que eu estou nessa mesma igreja, só que o meu primeiro pastor, ele veio da igreja Bom Retiro. O Jardim Alencar abriu uma igreja americana e colocou ele como pastor da nossa igreja. Sim. Daí, passou 15 anos, ele subiu de cargo no trabalho dele e ele não tinha mais condições de tomar conta da igreja. Então, ele chamou outra pessoa, que era um pastor itinerante, e colocou no lugar dele. Quem está acima dele agora, então? Então, vamos lá. Nós precisamos entender que pastor, apóstolo, profeta, evangelista e mestre, Jesus é o cabeça
e que eles são os ombros. Né? Então, eles têm autoridade sobre quem está sobre a vida dele. Jesus está sobre a vida dele, Jesus está... Quem que é a cobertura dele? A igreja. Então, Entendi. ele cobre a igreja cobre ele, vamos dizer assim. É Eu já isso. entendi. Agora, Mas, aquela pessoa lá que nós já sabe, ela não tem ninguém que cobre ela. É assim que você quis dizer para mim? também, Ah, tá bom. não é só essa pessoa lá que a gente sabe, como você falou, Não, eu estou só mas falando. sim, quando nós estamos falando com respeito a qualquer outra pessoa em que não se submete a uma autoridade espiritual de igreja, né? Entendi, entendi. Olha só, nas aulas tem pessoas que falam assim, eu pergunto assim, na primeira, segunda, lá, né? Pergunta assim para a pessoa assim, né? Qual é a sua igreja? E a pessoa fala, eu não estou indo nem... A igreja agora que eu estou indo agora é IBF. Eu falei, IBF? Ou IFC. Eu falei, IFC? Mas como assim? Não, já estou vindo aqui, não estou indo em nenhuma igreja, só estou vindo aqui aprender a palavra só. Não, não. Você precisa, porque nós estamos aqui para fazer com que a nossa mente se abra com respeito à palavra do Senhor. Mas você precisa de uma autoridade espiritual. A uma autoridade, você está aqui para ser bênção na casa do Senhor que Ele estabeleceu você. Você está aqui para ser bênção e Deus usar a sua vida de uma maneira tremenda no lugar onde você está. Se você está aqui, é porque o Senhor está falando assim para você. Você já não é mais uma ovelhinha doentinha que precisa ficar abraçando, ficando beijando no colinho. Não. Agora é a hora de você frutificar. Frutifica, frutifica. Onde a gente começa a frutificar, gente? Onde nós estamos. Aquele que está plantado na casa do Senhor, este florescerá. Salmo capítulo 90, se não me engano, que ele vai dizer, aquele que está na casa do Senhor, este florescerá. Você vai florescer primeiro aí onde você está hoje, com pessoas onde você está. Aliás, você começa a florescer na sua casa, na sua família. Começa lá. Que é o lugar mais difícil, sabia? A gente florescer na família é o lugar mais difícil. As outras coisas são tudo consequência. É tudo consequência. Amém? Vamos ver aqui. Ô Alguém quer? Pode Bruno, falar, deixa pode falar. assim, eu gosto muito do pastor, onde o meu pastor tem o maior carinho, e ele é uma benção mesmo. Mas assim, a gente não pode também idealizar o pastor, né? Isso. Porque Uhum. o que acontece às vezes, na minha igreja tinha uma época que o pastor, quando ele, por exemplo, na quinta-feira não ia trazer a palavra, ele ia visitar uma outra igreja, né, que convidava, ele não poderia falar que ele não ia pregar, senão o povo não ia para a igreja, entendeu? Não queria escutar o presbítero. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Eu falo por mim, quando eu entrei, era uma coisa assim, né? E a cabeça, a gente tem que saber, como você falou, é Jesus Cristo, né? E a gente está Sim, debaixo da exatamente. autoridade do pastor, mas nós Hum, não temos que idealizar o pastor, né? sim. Isso é um aprendizado, porque quando você entra, logo que você entra na igreja, você começa a Mas isso vem do idealizar. pensamento romano. É, Isso vem do pensamento católico. Irmãos, hum, uma das coisas mais difíceis para o crente é romper com o catolicismo. Tem muito crente romano dentro da igreja. É verdade. é. Tem muito Eu crente mesmo tive católico que dentro. trabalhar isso comigo, sabia, Bruna? Eu tive que trabalhar Sim, isso. porque os usos, costumes, pensamentos, achismos, tem tudo muito disso. Uma vez eu perguntei para o irmão qual que é a diferença entre igreja católica e crente, a igreja evangélica. Tem algumas diferenças, mas para mim os dois estão lá na frente falando a mesma coisa. Então, ele fala só, o que muda é o ambiente. Que um tem santo e o outro não tem. Mas dois falam a mesma coisa. Então, por isso eu vou num e por isso eu vou no outro. Né? Né? E não é assim, queridos. É por isso que nós precisamos saber bem aonde nós estamos fundamentados. Né? Vocês estão sendo fundamentados a cada dia que se passa, fundamentados nas Escrituras. Satanás detesta quem faz o curso da palavra, porque nós não estamos aqui em modismos, nós estamos aqui na palavra.
Vamos ver o versículo? Vamos ver o capítulo? Vamos ver. Satanás detesta isso. É por isso que nós temos que abrir a nossa mente e o nosso coração. Vamos lá para o capítulo de número 37. E vamos ver aqui do verso 1 ao 4, que ele vai começar a falar sobre a restauração de Israel. Capítulo 37, do verso 1 até o verso 14. Capítulo 37, do 1 ao 14. Pode ler para nós, Silvana? É o Vale dos Ossos Secos? Isso. Mas o meu é a Bíblia de hoje, tá? Ah, que pena, mas pode ser, não tem problema. Esse versículo, esse capítulo É não que tem a outra problema. minha não enxerga, muito pequenininho. Tá bom, vamos lá. Eu senti a presença poderosa do Senhor, e o seu Espírito me levou e me pôs no meio de um vale, onde a terra estava coberta de ossos. Ele me levou para dar uma volta por todos os lugares do vale, e eu pude ver que havia muitos ossos, muito mesmo, e estavam completamente secos. Então o Senhor me disse: Homem mortal, será que esses ossos podem ter vida de novo? Eu respondi: Senhor, meu Deus, só tu sabes se podem ou não. Ele disse: Profetize para esses ossos. Diga a esses ossos secos que deem atenção à mensagem do Senhor. Diga que eu, o Senhor Deus, estou lhe dizendo isto. Eu porei respiração dentro de vocês e os farei viver de novo. Eu lhes darei tendões e músculos e os cobrirei de pele. Porei respiração dentro de vocês e os farei viver de novo. Aí vocês ficarão sabendo que eu sou o Senhor. Eu profetizei conforme a ordem que eu havia recebido. Então eu falava, ouvi um barulho. Eram os ossos se ajuntando uns com os outros, cada um no seu próprio lugar. Enquanto eu olhava, os ossos se cobriam de tendões e músculos, depois de pele. Porém, não havia respiração nos corpos. Então o Senhor me disse: Homem mortal, profetize para o vento. Diga que o Senhor Deus está mandando, que ele venha de todas as direções para soprar sobre esses corpos mortos, a fim de que vivam de novo. Então, profetizei conforme a ordem que eu havia recebido. A respiração entrou nos corpos e eles viveram de novo e ficaram de pé. Havia tanta gente que dava para formar um enorme exército. Até onde? Até o 14. Até o final. O Senhor me disse: Homem mortal, o povo de Israel é como esses ossos. Dizem que estão secos, sem esperança e sem futuro. Por isso, profetize para o meu povo de Israel e diga-lhes que eu, o Senhor, Deus, abrirei a sepultura deles e os tirarei para fora. E os levarei de volta para a terra de Israel. Eu vou abrir os túmulos onde o meu povo está sepultado e vou tirá-los para fora. Aí ficarão sabendo que eu sou o Senhor. Porei a minha respiração neles e os farei viver novamente. E os deixarei morar na sua própria terra. Aí ficarão sabendo que eu sou o Senhor. Prometi que faria isso e farei. Eu, o Senhor, o falei. Muito bem. A Silvana fala uma coisa que é muito significativo para mim. Ela diz assim: eu busco sarar a minha terra. Você já ouviu? Não sei se vocês já ouviram ela falar isso. Eu falo. Eu Desde o primeiro quero dia. sarar a minha terra. E a pergunta é: como nós saramos a nossa terra? Como Deus faz para sarar a terra? Como, Silvana? Só que você está sem som. Como que eu Boa faço noite, sarar da Francisco. terra? Eu Boa vou noite, contar Francisco. eu Deus vou contar abençoe. esse testemunho para vocês. Pode contar, Bruno? Pode. Eu vim do mundão, né? Então, quando Deus me chamou, ele falou comigo sozinho num quarto. Aí eu fui conhecendo Jesus sozinha, e um dia eu estava passando na rua e tinha um muro, e tinha escrito no muro umas coisas, e uma voz falou assim para mim: leia o que está no muro.
E eu comecei a ler no muro e eu não entendia nada. Eu fiquei um ano lendo o muro e não entendia. Aí, depois de um ano, que abriu a minha mente, que eu entendi, que é 2 Crônicas 7,14, se meu povo se chama pelo meu nome, buscar a minha face, se arrepender dos seus maus caminhos. Então, eu ouvirei dos céus, perdoarei seus pecados, sarei sua terra. Aí eu entendi que o então dele era assim, que não adiantava eu ter o Egito dentro de mim. Eu tinha que tirar umas coisas de dentro de mim. Porque se então, aí ele não ia sarar minha terra. Então eu fumava para ele fumar, beber para ele beber, saía quando saía para ele sair. Tudo que eu achava assim, que eu via na hora que que Deus não gostava, até hoje eu faço. Então, às vezes, eu vou falar um negócio para uma pessoa, eu percebo que eu menti, eu já desmido na hora. Não, falei errado. Entendeu? Não que eu sou perfeita, mas eu quero chegar. Então, esse sarar minha terra é para quê? Para que eu chegue mais perto de Deus, para que eu consiga pregar a palavra para alguém quando alguém precisa, para eu mesmo e para as maldições, para as coisas que eu fui no passado, eu fui limpando. Porque tinha coisa suja lá atrás do meu passado, e se eu não tivesse pedido perdão, confessado, o pecado estava na mão de Satanás, que muita gente ainda não sabe disso. Mas eu tive muito problema lá atrás, que se não fosse a confissão, eu tinha, nem sei. Hoje eu estou conversando com o Bruno, com vocês, porque eu já fui sarada a 70%. Eu Olha creio, só, né? uma das coisas, Deus faz isso através do arrependimento, buscando mudança de mente, mas uma das coisas que Deus faz para sarar a terra é quebrando os ossos, é levando a pessoa para o vale dos ossos secos, É, passando pelo deserto. deserto. Porque é no deserto que o deserto serve para mudar mentalidade. O deserto serve para trazer mudança de olhar, Na realidade, mudança o deserto de é porque realidade. na realidade o deserto é onde você vai apanhar, né? Aí se você não buscar, você Exatamente. vai morrer. Então, quando ele olha, quando nós observamos aqui a palavra, Deus está mostrando para ele. Olha como que estão agora, ou como que eles estão agora aqui na vila. Olha como que eles estão. Sabe como que eles estão? Eles estão como ossos, um vale de ossos secos. Mas se você profetizar, se você falar a minha palavra, o que é falar a palavra? É ter a mente na palavra. Você declarar a palavra. Se você declarar a palavra, a minha palavra, então você vai ver um exército sendo levantado. Ou seja, como é que Deus faz passar a terra, gente? Muitas vezes, fazendo você passar, fazendo o homem passar pelo batismo do fogo e pelo batismo do sofrimento. É nesse momento em que a pessoa se estraçalha, que ela vai ver, somente Deus pode restaurar. Somente Deus pode restaurar. E talvez alguns de vocês se sintam assim. Talvez você já se sentiu assim, em que estava como um pó, estava lá embaixo. Mas eu quero dizer para você, de mediante a palavra que nós estamos lendo, Deus está te levantando como um exército. Declaro esta palavra sobre as nossas vidas em nome de Jesus. O Senhor está nos levantando como exército. Por isso, não se desanime diante de situações, problemas ou dificuldades, porque o Senhor é poderoso infinitamente mais para fazer coisas extraordinárias na nossa vida. Se levante como um homem e uma mulher de Deus neste exército. Deus é bom. Deus é contigo. Maior é o que está em ti do que aquele que está no mundo. Então, de tudo isso, pode ter certeza, um grande exército está se levantando. Ou seja, coisas poderosas da parte de Deus está se levantando. Então, profetiza. Profetiza.
Profetiza a sua casa restaurada, profetiza a sua família restaurada, profetiza a sua vida restaurada, profetiza a sua vida financeira, meu irmão. Não abra a boca para aquilo que você não quer ver. Abra a boca para aquilo que você quer ver, sim. Então profetiza sobre a sua vida financeira. Eu abençoo a minha vida financeira. Eu abençoo, eu sou próspero. Se veja próspero. Enquanto você não se ver próspero, não poderá acontecer uma mudança. Primeiro Deus traz uma visão para depois acontecer a visão. Então, enquanto você se vê machucado, ferido, destruído, pobre, cego, nu, desprezado, rejeitado, é assim que você vai ver. Mas se você tiver os olhos de Deus e começar a se ver como Deus vê, e como é que Deus vê? Deus te vê um homem, uma mulher cheia do Espírito Santo, um homem, uma mulher cheia de Deus, um homem, uma mulher próspera, um homem, uma mulher fortalecido no Senhor, um homem e uma mulher que pode viver os sonhos de Deus, um homem e uma mulher que pode ver uma família restaurada na presença do Senhor. É assim. Então creia nessa palavra. Você vai viver esta palavra, pode ter certeza, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Vamos então dar a nossa paradinha de 10 minutinhos. Daqui a pouco a gente volta, tá? Vai lá beber água um pouquinho, também já vou. Tá bom. Tudo bem. Página de número 19 da sua apostila. Página de número 19. Nós vamos ver aqui, porque ele começa a trazer, nós estamos vendo aqui a restauração, né? Ele começou a falar sobre restauração, e agora ele vai começar a falar a respeito de algo que é importantíssimo na vida do povo. Lembra lá que o templo foi destruído. Nós vimos lá, o templo foi destruído. Porém, queridos, a promessa de Deus é que o templo irá ser restaurado, né? Então, nós vamos ver aqui, ó, verificaremos, né, na restauração de Israel, verificaremos que as questões sobre o templo, a glória de Yahvé, o culto e a partilha das terras para as tribos do Senhor durante o milênio. Então, nós vamos ver agora essa restauração que vai ter do templo, das terras, e também nós vamos ver coisas que vão acontecer só no milênio. Então, quando nós estamos falando do templo, né? Os últimos capítulos de Ezequiel tratam especificamente de uma visão referente a um novo templo, a volta dos sacrifícios e a edificação de um enorme muro. Porque vai ser destruído em 586 o templo, mas o Senhor fala, ainda haverá um templo onde o povo vai me adorar. Né? Então, quando nós olhamos do capítulo 40 até o 43, nós vamos ver ali a restauração do templo. Então, nós vamos abrir aí Ezequiel 43, vamos lá para Ezequiel 43, e vamos ler do verso 1 até o verso 9. Você está aí, Silvana? A sua Bíblia é interessante ler na versão de hoje, Ezequiel 43, do 1 ao 9. Porque nós vemos ali que Deus, né, na última vez que nós lemos, falou sobre o Vale dos Ossos Secos, e que esse Vale dos Ossos Secos significa que o meio pelo qual Deus vai utilizar para a restauração é levando o povo para o cativeiro. E lá no cativeiro, Deus vai restaurar e vai levantar um novo exército. E aí ele vai trabalhar com a questão do templo. Deus vai levantar um exército, Deus vai levantar a nação de Israel de novo, e ele vai restaurar o templo. Queridos, olha, da profecia, nós já vimos que Deus está restaurando o povo de Israel. O povo está voltando, porque nós devemos lembrar que o povo voltou de fato para a terra na época de Neemias, né, de Esdras. Porém, quando vai lá na época de Jesus, no ano 70, o povo se dispersa novamente. E aí, quando vai se fazer o templo, que é o templo de Zorobabel e o templo de Herodes, não é exatamente como o templo que está descrito aqui em Ezequiel. Então, este templo ainda não foi feito, mas ainda se fará. Vamos lá, Ezequiel 43, do verso 1 ao 9. Eu? Isso. Pode ler para nós, porque na sua versão é interessante. O homem que me levou até o portão do lado leste. E eu vi que daquele lado vinha vindo a glória do Deus de Israel.
A voz de Deus parecia o rugido do mar e a terra ficou iluminada com a sua glória. Essa visão foi parecida com aquela que eu tive quando Deus veio para destruir Jerusalém. Também foi parecida com aquela que eu tive na beira do rio Quebar. Então caí de comprido no chão. A glória do Senhor passou pelo portão do lado leste e entrou no templo. Oh, glória! Então o Espírito de Deus me levantou e me levou até o pátio de dentro, e eu vi que o templo estava cheio da glória do Senhor. O homem ficou ali ao meu lado, e eu ouvi o Senhor me dizer de dentro do templo: Homem mortal, o meu trono está neste lugar. Vou morar aqui no meio do povo de Israel e vou governá-lo para sempre. O povo de Israel e os seus reis nunca mais tornarão impuro o meu santo nome, adorando outros deuses, nem sepultando perto do templo os corpos dos seus reis. Os reis construíram a entrada e os pilares do seu palácio, encostado na entrada e nos pilares do meu templo. E assim entre nós ficou apenas uma parede. Eles profanaram o meu santo nome por causa de todas as coisas vergonhosas que fizeram. E por isso a minha ira eu os destruirei. Agora, eles que deixam de adorar outros deuses e levem para longe os corpos dos seus reis. Se fizerem isso, eu viverei no meio deles para sempre. Muito bem. Então, ele vai falar aqui sobre a glória do Senhor. Primeiro, Ezequiel, ele vê a glória do Senhor se afastando, saindo. Ele viu a glória do Senhor saindo do templo. Agora ele vai ver ao contrário. Ele vai ver a glória do Senhor voltando-se para o templo. Quando nós vamos olhar aí, principalmente do capítulo 40 até o 47, nós vamos ver que ele vai refazer o templo. E esse templo vai ser o templo do milênio. No milênio, queridos, né, que é aquele 1000 anos em que Jesus vai reinar na onde? No templo. Por isso que ele fala, eu vi a glória. A glória, queridos, vai se manifestar na terra somente com a igreja e com a volta de Jesus. Aí vai ser reinando. Jesus no milênio vai governar dentro. O palácio de Jesus vai ser o templo, porque ele vai juntar dois ministérios, sacerdotal e o ministério real. Então ele é sacerdote e rei. Ele vai juntar os dois ministérios. E isso vai acontecer no milênio. E como é que vai ser esse templo? Vamos ver aí do capítulo 43, Francisco, lê para nós, do verso de número 15 ao 17. E a fornalha do altar terá dois. Pode falar. Pode falar? Uhum. E a fornalha do altar terá 2 metros de altura, e se levantarão 4 pontas da lareira do altar para cima. E a fornalha ou lareira do altar será quadrada, com 6 metros de comprimento e 6 metros de largura. A saliência superior também terá lados iguais, com 7 metros de comprimento e 7 metros de largura, com uma aba de 25 centímetros e uma calha de meio metro ao redor de toda a sua extensão. E seus degraus darão para o oriente a leste. Muito bem. Então nós vamos ter aqui, tem aí na sua apostila também, uma pequena, o que seria uma pequena planta do que será o templo do milênio. Você vai ver que no milênio, queridos, eles vão estar praticando todas as leis, porque agora eles vão poder fazer todas as leis. Jesus está lá, né? Então, no milênio, está aí a planta, né? Uma pequena planta aí na sua apostila. Aqui também estou mostrando um plano geral de como vai ser esse templo. Vou passar para vocês também um vídeo que mostra como que esse templo ele vai ser manifestado. Deixa eu ver se eu consigo achar onde é que está aqui. Será que eu vou achar?
Vou achar aqui alguma coisa aqui, deixa eu ver. Eu acho que é esse aqui. Que seria, né? É isso mesmo. Vou passar para vocês. Tá. Olha, o que seria aqui a planta desse milênio? Desse milênio, a planta desse templo. Vamos lá? Vai passar aí para vocês. Muito bem. As águas que correm do trono, o milênio, o templo. Aqui seria a porta do templo, a entrada. A altura, ele vai dar até a altura, a largura de cada cúbico, cada quadrado, a porta, a porta, né, que é a entrada, né? Aí, como vai ser? Ele vai dar, veja os detalhes das portas, ele dá até mesmo como que deve ser, isso daí são tamareiras. Tem que ter desenhos das tamareiras, as medidas de uma coluna a outra, para que essas tamareiras sejam esculpidas nas pedras. Né? Esse é o templo do milênio. Né? Da porta interior. A altura, né? Ele estabelece uma altura, então é pé direito, é alto. Essa aqui é alta, é uma coisa gigante. Isso. Agora você imagina você entrando nesse templo, porque nós vamos entrar nesse templo, literalmente. Agora é só uma maquete que Deus está dando. Né? Você vai entrar por essa porta, eu vou entrar por essa porta. Então, você tem aqui essa maquete do que seria esse templo. Gente, quando você vai olhando, é futurístico. Meu Deus! É uma coisa assim, futurística, né? Que coisa mais linda, É lindo mesmo. Né? Você vai entrar lá. Eu vou entrar lá também. Bruno, mas você não está lá, Né? É isso que nós vamos... Irmãos, você vai entrando, você vai vendo ali a preparação de como vai ser isso tudo. E nós vamos estar lá e melhor, nós vamos estar servindo nesse templo. Né? Você vai estar lá servindo ao Senhor ali. Aleluia. Né? É algo assim extraordinário. Tá? Todo o capítulo ele vai falar que Jesus vai reinar ali e o rio de água viva vai passar ali. Né? O rio de água viva vai passar ali e vai entrar. O Rio Jordão já está sendo preparado. O Rio Jordão já está sendo preparado para esse rio, gente. Porque uma parte do Rio Jordão já está ficando doce. Deus vai mudar até mesmo a situação do Rio Jordão, né? Então, dá uma olhadinha comigo aí, que vai haver ali uma partilha. Vai haver ali uma partilha das terras, né? O Senhor vai repartir as terras novamente, né? Vai haver ali uma nova partilha. Vamos abrir Ezequiel capítulo 48 e vamos ler do verso 1 até o 12,
Ezequiel 48, então a visão do servo de Deus foi de que a extensão dada a cada um seria as suas dimensões que irão do Mediterrâneo até o Eufrates, que é uma região praticamente deserta. A parte central da terra ao redor de Jerusalém será colocada à parte para propósitos religiosos e do governo de Jesus. Olha que coisa tremenda. Vamos lá, Ezequiel 48, do verso 1 até o 12. Natália, você está podendo ler? Podendo ler? Peraí. São estes os nomes das tribos. Desde a parte extrema do norte, via Etlon, até a entrada de Ramate, até Azar-Enon, o limite norte de Damasco, até junto de Ramate, e desde o lado oriental até ao ocidente. Dan terá uma porção. É até qual? Até o verso 12. 12? Isso. Limitando-se com Dan, desde o lado oriental até ao ocidental. Asser, uma porção. Limitando-se com Asser, desde o lado oriental até ao ocidental. Naphtali, uma porção. Limitando-se com Naphtali, desde o lado oriental até ao ocidental. Manassés, uma porção. Limitando-se com Manassés, desde o lado oriental até ao ocidental. Efraim, uma porção. Limitando-se com Efraim, desde o lado oriental até ao ocidental. Ruben, uma porção. Limitando-se com Ruben, desde o lado oriental até ao ocidental. Judá, uma porção. Limitando-se com Judá, desde o lado oriental até ao ocidental. Será a região sagrada que haveis de separar. De 25.000 côvados de largura e de comprimento, o mesmo que o das porções. Desde o lado oriental até ao ocidental. O santuário estará no meio dela. A região que haveis de separar ao Senhor será do comprimento de 25.000 côvados e da largura de 10.000. Esta região santa dos sacerdotes terá ao norte 25.000 côvados, ao ocidente 10.000 de largura, ao oriente 10.000 de largura e ao sul 25.000 de comprimento. O santuário do Senhor estará no meio dela. Será para os sacerdotes santificados, para os filhos de Zadok, que cumpriram o seu dever e não andaram errados. Quando os filhos de Israel se extraviaram, como fizeram os levitas. Será região especial dentro da região sagrada, lugar santíssimo, fazendo dos limites com a porção dos levitas. Muito bem. Agora nós vamos ver essa partilha de terra no milênio. Deus vai repartir as terras em tribos novamente, vai transformar ali. Ou seja, quando nós observamos, né, aqui, vamos ver aqui, que cada um vai ter a sua terra e a sua quantidade de terra específica, de Dan até Gad. E você vai ver que as terras chegarão até ao grande rio do Egito. Por que ao grande rio do Egito? Porque o Senhor prometeu que o Senhor vai dar a terra do grande rio Egito até o Eufrates. E esta é a região que eles vão ter. É uma região grande, gente. Até hoje eles não conquistaram estas terras. A terra será conquistada agora, no milênio. E se você observar aqui, nós vamos ter no meio, tá vendo aqui é um pouco mais escuro, na sua apostila também está aí, mas aqui no meio nós vamos ter o templo, que é aquele templo que nós acabamos de ver uma parte dele. Um templo vai estar ali, no meio do povo, e daquele templo é que vai correr o rio de água da vida, que são as águas, as verdadeiras águas purificadoras. Porque existe uma água que em Êxodo, em Números capítulo 19, como se purificava a água. Né? A água, ali na região, por exemplo, do rio, do tanque de Siloé, havia ali no tanque de Siloé uma água que ficavam purificados, colocavam sangue de touro, colocaram cinzas de touro para purificar a água. Agora,
Não precisa mais do touro, do símbolo do touro ou das cinzas do touro para purificar a água, pois o próprio Jesus está lá. E Jesus, aonde vai fazer o templo, vai correr os rios de água da vida, que está lá em Ezequiel capítulo 47. Ezequiel capítulo 47, do verso 1 até o 12. Ezequiel 47, do 1 ao 12. Rita, pode ler para nós? Depois disto, o homem me fez voltar à entrada do templo, e eis que saíam águas de debaixo do limiar do templo para o oriente, porque a face da casa dava para o oriente, e as águas vinham de baixo, do lado direito da casa, do lado sul do altar. Ele me levou pela porta do norte e me fez dar uma volta por fora, até a porta exterior, que olha para o oriente, e eis que corriam as águas ao lado direito. Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir. Mediu 1000 côvados e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos tornozelos. Mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas que me davam pelos joelhos. Mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas que me davam pelos lombos. Mediu ainda outros 1000, e era já um rio que eu não podia atravessar, porque as águas tinham crescido, águas que se deviam passar a nado, rio pelo qual não se podia passar. E me disse: visto isto, filho do homem, viste isto, filho do homem. Então me levou a mim e me tornou a trazer à margem do rio. Eu sempre esqueço até onde é. Até o verso de número 12. 12. Tendo eu voltado, eis que à margem do rio havia grande abundância de árvores, de um e de outro lado. Então me disse: estas águas saem para a região oriental e descem a Campina, e entram no Mar Morto, cujas águas ficarão saudáveis. Toda criatura vivente que vive em enxames viverá por onde quer que passe este rio, e haverá muitíssimo peixe. E aonde chegarem estas águas, tornarão saudáveis as do mar, e tudo viverá por onde quer que passe este rio. Nossa! Junto a ele se acharão pescadores, desde Engedi até em Eglaim. Haverá lugar para se estenderem redes. O seu peixe, segundo as suas espécies, será como o peixe do mar grande, em multidão excessiva. Mas os seus charcos e os seus pântanos não serão feitos saudáveis, serão deixados para o sal. Junto ao rio, as ribanceiras, de um e de outro lado, nascerá toda sorte de árvore que dá fruto para se comer. Não fenecerá a sua folha, nem faltará o seu fruto nos seus meses. Produzirá novos frutos, porque as suas águas saem do santuário. O seu fruto servirá de alimento e a sua folha de remédio. Está vendo aqui, gente, que nós estamos vendo? A árvore da vida, aqui está falando em Apocalipse. Por isso a árvore da vida é para o milênio. Nossa. A árvore da vida é para o milênio. Quem é que vai poder pegar das folhas da árvore da vida e levar para as pessoas? Somente aqueles que têm um corpo glorificado, gente. Porque no milênio haverá pessoas que ficarão doentes, mas elas serão curadas pela árvore da vida. Elas ficarão curadas pela árvore da vida, que está lá em Apocalipse capítulo 21. Só que quem vai ter acesso no milênio à árvore da vida é só você e eu. O milênio Tá. não é depois do arrebatamento? O milênio é depois do arrebatamento, E como exatamente. que vai estar gente doente? Porque no milênio, boa pergunta, porque lá no milênio nós vamos ter dois tipos de pessoas. Lembra lá de Isaías? No milênio haverá pessoas aqui na Terra que estão com um corpo normal e haverá pessoas que estão com um corpo glorificado, que seremos nós. Ai, meu Deus do céu, embaranou tudo agora. Porque o que é um milênio? Olha só, é até muito bom você ter falado isso, Bruno, Silvana. deixa Sabe por quê? Deixa eu só terminar aqui com a Silvana. Sabe por quê? Muitas pessoas acabam confundindo milênio
com o novo céu e nova terra. Quem confunde isso? Os testemunhas de Jeová, os adventistas. Eles confundem. Milênio é diferente de novo céu e nova terra. O milênio pertence à nação de Israel e tem que ter milênio porque vai ter que cumprir a promessa que Deus fez a Davi, que é: nunca faltará descendência no seu trono. E não tem ninguém sentado no trono hoje. Então, o reinado de Jesus tem que acontecer ainda. Então, o milênio é para o povo de Israel. Então, quando o milênio vai acontecer? Depois dos 7 anos da tribulação e da grande tribulação, vem o milênio, cujo propósito é cumprir a palavra e a promessa que Deus fez a Davi, e ele vai estar reinando no templo, como nós acabamos de ver naquele templo. Jesus vai reinar lá dentro. No milênio vai acontecer 2 tipos de pessoas. Vai acontecer porque tem muita gente que pensa que a tribulação e grande tribulação vai matar todo mundo, e não é isso. Não mata todo mundo. No milênio, na tribulação e na grande tribulação vai ter pessoas que vão ficar vivas. Vai ter judeus que Deus vai, de acordo com Apocalipse capítulo 12, que Deus preservou para entrar no milênio. Nós vamos ver pessoas que foram preservadas que entrarão no milênio. Situação: essas pessoas que entraram no milênio, elas entraram com pecado ainda. Elas precisam reconhecer Jesus como seu Senhor e Salvador. E quem é que vai falar de Jesus para essas pessoas? Nós, que estamos com o corpo glorificado. E essas pessoas que estão com o corpo normal, como nós estamos hoje, e não com o corpo glorificado, essas pessoas que estão com o corpo normal, elas ficarão doentes. Porém, elas ficarão curadas. Como? Pelo texto que nós acabamos de ler aqui, que está dizendo que as folhas serão como remédio. Elas já são hoje. No milênio, vai potencializar o remédio dessas folhas. Vai potencializar isso. E aí, então, pessoas começarão a ficar curadas, porque só agora, quem vai ter acesso à árvore da vida? Somente os que estão com o corpo glorificado. Deu para entender aqui, Silvana? Travou? Não, estou prestando atenção, estou pensando aqui que a minha cabeça foi assim, ó. Porque muitas pessoas confundem milênio com novo céu e Eu nova tô terra. igual. E não é. É, Não é. não que eu fosse Diferente. lá, né? Mas é que. Nossa, é muito complicado isso aí. Vai ter que explicar melhor depois. Temos vários textos na palavra. Por quê? Nós acabamos de ler que lá no milênio haverá o templo, não vai? Sim ou não? Você vai entrar naquele Sim. templo, não é? O que vai Glória ter a lá no Deus, eu templo? estou lutando por isso. O que vai ter lá no templo? Deus. Jesus vai estar lá. Mas além de Jesus, sabe o que vai ter? Os mesmos sacrifícios do Velho Testamento. Sacrifícios de animais, a guarda do sábado. Vai voltar tudo de novo. Por quê? Porque o milênio é para o povo de Israel. A função maior do milênio é fazer com que eles conheçam a Jesus. O fim da lei é Cristo. É isso que nós vamos revelar isso aí. E por isso que nós vamos estar com o corpo. Por que nós vamos estar com o corpo glorificado, gente? Por que nós vamos estar com o corpo glorificado? Nós vamos estar com o corpo glorificado porque nós vamos ser arrebatados. E Jesus está envolto em glória. E o nosso corpo não aguenta a glória. Nosso corpo não aguenta a glória. Se fosse assim, nós estaríamos mortos ali. Então, por isso que o nosso corpo vai ser glorificado. Novo corpo nós vamos ter. Amém? Amém. Pode falar, Betinha. Não, o que eu ia perguntar é porque esse tempo, antes de Jesus voltar no milênio, o anticristo vai estar nele, não é? Vai ser feito Pelo de anticristo. acordo com Daniel capítulo 12, o anticristo. Ele fará, sim, um templo que vai ser profanado, esse templo que é Mas ele. não é Então, esse. não é esse. Jesus vai vir e vai reformar o templo, vai restaurar o templo completamente, porque o templo vai ser feito naquele lugar. O templo só pode ser feito em Jerusalém.
Então, Jesus vai vir e vai reformar aquele templo. Amém? Então, Mas mas o ele vai sítio ser levantado pelo anticristo. vai ser E aí levantado Jesus pelo vem, anticristo. vai purificar esse tempo para ele tomar, para ele ficar. Exatamente. De Ah, acordo tá. com Daniel capítulo 12, que nós vamos estudar a partir da semana que vem, Daniel, nós vamos ver exatamente isso. E Jesus diz vai que vir e purificar o templo. esse local já está reservado, né, para ser construído, né? Não está construído nada ali, né? Já tá, é Não. um deserto, ali está reservado, né? Até uma parte, está reservado. Possivelmente vai ser de frente aonde é o domo do Omar, né? Que é aquela torre, né? Feita de ouro, né? Em nome de Jesus, muitos de vocês vão lá comigo ano que vem, que nós vamos para Israel junto, em nome de Jesus. Estou pagando, gente, né? Mas se Deus Amém. quiser, muitos de vocês vão. Assim, Senhor, Então, Bruno, esse tempo, na verdade, o anticristo é que vai levantar, é isso. é o anticristo que levanta, mas ele é Bem. profanado, né? Porque o próprio então por isso que Jesus, nós vamos ver que haverá 45 dias de purificação do templo. Lá em Daniel capítulo 12 está falando isso. Haverá 45 Bem. dias que Jesus vai Bem. pegar só para purificar o templo, né? É isso. Amém. Amém. Muito bem, gente. E aí nós vamos ver que ele vai entrar ali no lugar santo. Vamos entrar um pouquinho no lugar santo, né? No templo. Vamos lá um pouquinho. Veja aí, agora nós vamos entrar um pouquinho no lugar santo, os detalhes que Deus vai mostrar para ele a partir de Ezequiel 41. Porta de ouro, a porta é dourada. Altar de incenso. Veja bem como é feita as tamareiras, né? no próprio muro, né? Na própria parede, embaixo, as pedras especiais, pedras tipo diamante, pedras poderosas, tamanho dela. Esse aqui é o lugar santo. Esse aqui é o lugar santo. Olha lá o altar de sacrifício lá na frente. Aqui são os lugares onde os sacerdotes eles vão dormir. Aqui os sacerdotes vão dormir nesse lugar. Aqui são as câmaras, os quartos deles. Que é a porta que eles vão entrar para poder ir no lugar santo. Na verdade, aqui que é o quarto, tá? Aqui é o quarto onde eles vão guardar, vão ficar. Os sacerdotes não dormem aí, vão dormir aí. Olha aqui, ó, o rio d'água da vida correndo aqui, gente, ó. O rio d'água da vida. Correndo no santo do santo. Que é no santo do santo que vai estar o trono aqui. Altar, incenso. Desenhados nas paredes, né? Querubins desenhados nas paredes. O altar de incenso. Detalhes mostrados. E agora, para aí o Santo dos Santos, né? A parte aí do Santo dos Santos, né? Que é o altar de sacrifício, né? Toda essa tudo isso mostra, queridos, como vai ser grandioso esse templo. Vai ser algo poderoso demais, vai ser grande, vai ser tremendo, e você já está inscrito para poder entrar nesse templo.
Manda para mim Amém? isso aí, Bruno, por favor. É pesadinho, viu? É bem pesadinho. Ah, é? Então deixa aí. Mas eu acho que você já consegue achar no YouTube. Se você colocar lá a maquete do Eu pensei templo, nisso. Pensei nisso. coloca lá no YouTube que você deve ter. Amém, queridos? Amém? O Bruno, e nós Oi. vamos viver, nós vamos trabalhar ali dentro do templo com Jesus, mas nós não vamos ficar lá, nós não vamos dormir lá, é só o Não. sacerdote. Não, gente, quem vai precisar dormir vai ser os sacerdotes, porque eles ficarão cansados. Nós, no milênio, andaremos e não nos cansaremos, correremos e não nos fadigaremos. Lá no milênio, gente, é algo assim extraordinário, porque não haverá canseira. Não haverá. E aí nós vamos estar pregando em toda a terra. Como esse negócio vai ser, gente? A gente só sabe de relance, porque a gente não sabe de tudo, né? Então, eu não sei como vai ser esse negócio aí. Eu só sei que, assim, o Senhor vai chegar assim para você, Betinho, e vai falar: Betinha, eu quero que você vá lá para a Itália agora. Você vai pregar lá. Não sei como que vai ser esse negócio, mas vai ser mais ou menos isso. Porque é lá que está falando, ó. Por isso que assim, ó, se você quiser saber como que é o milênio, quem mais fala do milênio é Isaías, a partir do capítulo 60. Isaías capítulo 60 até o 66 é o milênio. O que que vai acontecer? Está lá, Isaías capítulo 66, verso 17, ele termina falando o que que nós vamos fazer. Verso 17. Isaías 66, verso 17. Aliás, verso 19, né? Verso 18 e 19. Lê para nós, André. Fala de Isaías, novo o caminho. Isaías 66, 18 e 19. Afinal, eu bem sei tudo quanto pensam e praticam. Portanto, vem o dia em que ajuntarei todas as nações e línguas. Todos os povos chegarão e contemplarão a minha glória. Estabelecerei entre todos os povos um sinal e enviarei os que escaparem dali às nações. A Tarsis, a Líbia, a Lude, povo exímio no uso do arco e flecha. A Tubal, a Grécia e as ilhas longínquas que ainda não ouviram falar do meu nome. Não viram a minha glória, pois eles proclamarão o esplendor da minha glória entre as nações. Então, sabe aquele texto que fala assim: E então o evangelho do reino será pregado em todas as nações, e então virá o fim? Não é agora essa palavra, é para o milênio. Porque todas as pessoas começarão a ouvir, a falar a respeito do evangelho do reino. Por que é o evangelho do reino? Porque Jesus está reinando. E aqui ele fala só de alguns países. Por exemplo, Tarsis. Quem é Tarsis? Alemanha. Né? A Tarsis, aqui, aliás, é a Espanha. Tarsis é a Espanha hoje. A Líbia continua sendo Líbia. Né? Algumas Bíblias chamam de Pul. E Lude, as regiões ali do Egito. Então, desde as regiões para lá do rio, como as regiões para cá do rio, todas as nações vão ouvir. Quem é que vai levar o evangelho? É você. Então, quando alguém fala assim para você: eu estou vendo você ir para pregar em todas as nações, você pode ter certeza: eu sei que eu vou. Se não for agora, eu vou no milênio. É de fato. Por quê? O seu ministério não vai acontecer agora. Agora é só um pouquinho. Agora é só treinamento. Porque o ministério, de fato, vai acontecer lá no milênio. É ali que você vai pregar para todas as nações. É ali que você vai para todas as nações. É ali que você vai falar do evangelho do reino para todas as nações. Você e eu hoje estamos apenas sendo capacitados. Amém? Glória a Ô, Deus. Bruno, e os 144.000 que a Bíblia fala? O Tem a ver 144. com... Não, não é um milênio, é na tribulação. 144 mil são judeus que devem pregar para o mundo, porque os judeus ainda não pregaram. São 144 mil judeus que foram separados, que Deus separou para pregar durante o milênio. Só isso. Né? É isso que eles são. 144 mil não são os testemunhas de Jeová.
Tá bom? Amém, Silvana? Você está aí pensando, queimando o cérebro. Que bom, que maravilha. Glória a Deus. Está sem som. Descobri que eu não sei nada. Eu achei que eu sabia muito, não sei nada. É isso mesmo. É assim que a Bíblia mostra para nós. Amém? Glória a Deus. Quer perguntar alguma coisa, Rita? Falar alguma coisa? Não? Amém. Então, ora por nós. Amém. Pai querido, o Senhor é tão bom conosco. Tão bom, porque nos dá essa oportunidade de aprendermos da sua palavra, de aprofundar na sua palavra, para que a gente possa vivê-la diariamente. Obrigada pelo nosso grupo, obrigada por cada um que o Senhor escolheu que está aqui. Agradecemos pelo nosso professor, pela dedicação, pelo tempo. Obrigada porque o Senhor tem cuidado de cada um com tanto amor e tanta delicadeza. E sabe o nosso profundo, Senhor, obrigada. E que o nosso íntimo, que a nossa mente, ela se torne cativa a essa palavra que a gente aprende aqui. E que a gente possa viver com ela, através dela, todos os nossos dias. Obrigada, que todos nós possamos ter uma noite de descanso, uma noite tranquila, né? Que possamos pensar nessa palavra e vivê-la durante toda a semana. Em nome de Jesus, te agradecemos. Amém. Amém. Semana que vem Amém. começaremos Daniel. Iremos estudar Daniel. Amém? Amém. Glória a Deus. Amém. Bom Glória a Deus. descanso. Uma boa noite. Em nome de Jesus, Deus abençoe a todos. Até semana que vem. Amém. Amém. Tchau, tchau. Amém. Deus abençoe. Tchau, tchau.